Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Lucas de Barros e nós vamos hoje falar sobre a educação pós-pandemia. Eu quero reservar os minutos finais da apresentação para a gente conversar e vocês interagirem comigo. Então, eu espero que vocês aguardem, segurem um pouco a ansiedade e toda a atenção, porque o assunto é muito polêmico e extremamente relevante no momento atual. Na verdade, eu pretendo com vocês trazer uma provocação, levantar uma bola. Não tenho a pretensão de ter respostas concretas em relação a esse problema que está afligindo o nosso país, nossos estudantes. Mas, antes de tudo, eu quero fazer uma breve apresentação minha. Lucas de Barros Teixeira, quase 43 anos, sou docente universitário, também em muitos momentos sou aluno, cientista de dados, eu sou um nerd com muito orgulho, sou entusiasta de diversas tecnologias, participantes de muitas comunidades techs e movimentos. E eu deixei nesse primeiro slide o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir e a gente trocar ideias por lá. Mas, perdoe-me, no penúltimo slide eu tenho os meus outros contatos, caso vocês queiram conversar comigo. Então, antes de tudo, eu quero comentar com vocês, né, imagino que outros palestrantes tenham levantado essa bola. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Ciência. Então, aqui eu deixo as minhas considerações, minha lembrança a todos os cientistas que, nesse momento turbulento, estão lutando, estão trabalhando arduamente para provar algo que a gente já sabia que sempre existiu, a ciência. E a ciência, e eu também trouxe isso para a minha apresentação, por quê? Porque a ciência está extremamente conectada e ligada à educação, e a educação, e o vice-versa também. Então, ciência e educação andam lado a lado desde sempre. O recorte que eu vou trazer hoje para vocês, eu quero que a gente vai focar apenas no recorte do ensino universitário, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não que eu não seja sensível aos outros problemas da educação. Não, muito pelo contrário. Agora há pouco eu fiquei sabendo na TV que parece que amanhã nós teremos um anúncio de um ministro da educação, já tardiamente. Temos também outros problemas, como a aprovação do Fundeb, a data do Enem, que foi divulgada essa semana após uma consulta junto aos alunos. Não, eu sou extremamente sensível a isso, e isso me incomoda demais. Mas, para o nosso tema de hoje, como a gente tem muito pouco tempo, eu quero só focar no ensino universitário. Então, antes do Covid, nós levávamos uma vida bem sossegada. Não, ela não era sossegada. Claro, era muito diferente do que é hoje. Mas nós como ora professores, ora alunos, ora sendo instituições de ensino, nós tínhamos nossos problemas. Lidávamos com outras formas, de diversas formas, mas nós tínhamos problemas de aprendizado, problemas de ensino de diversas tecnologias e diversos temas, problemas de evasão e N problemas. Não é que depois do Covid, esses problemas, apareceu uma enxurrada de problemas. Não, os problemas já existiam. Com a pandemia, os problemas foram agravados. Eu estou trazendo para vocês agora um dado que eu busquei no Censo da Educação Superior do MEC, feito em 2018. Nós tínhamos, no censo, mais de 8 milhões de estudantes matriculados, mais de 3 mil cursos de graduação e mais de 2.500 instituições públicas e particulares. Então, a gente está falando de um volume enorme de muita gente estudando, muita gente ensinando, muitas instituições, muitos empregos, muitos impostos sendo empregados e impostos sendo gerados. Então, a gente está falando de um montante gigantesco, muita coisa. Só que aí veio o Covid, veio a pandemia, explodiu tudo, então no começo de março começou o caos. Não só no mundo, mas vamos focar aqui no Brasil, que é o nosso tema aqui de hoje. Então,
Quando aconteceu isso, as escolas fecharam imediatamente. Então, alunos e professores ficaram 30, 40 dias sem ter muitas notícias ou até ideia do que aconteceria. Para mim levantar esse material e também escrever essa palestra na Campus Party, eu fiz uma espécie de trabalho de campo. Eu entrei em contato com mais de 30 estudantes do ensino universitário e falei com mais de 20 docentes, até alguns colegas meus que trabalham comigo na universidade onde eu trabalho. E todo mundo foi pego, sei lá, mega surpresa. E quando voltou, sei lá, voltou tudo muito rápido. A gente foi, no meu caso, e no caso de outros colegas também de outras faculdades, sei lá, em uma semana, enviaram um e-mail convocando para a gente participar de um treinamento, de uma plataforma nova, que as aulas seriam remotas, e isso, para algumas, creio eu, pelo levantamento que eu fiz, para uma minoria foi tranquilo se adaptar a isso, porque já dava aula pela internet, mas para a sua grande maioria foi meio que um choque, do que, sei lá, teve que desaprender muita coisa e reaprender também outras muitas coisas num curto espaço de tempo. Então, eu estou falando agora do lado dos professores, mas daqui a pouquinho nós vamos chegar também no lado dos alunos. Por quê? Porque eles também foram seriamente impactados com tudo isso, com todo esse caos e com as medidas tomadas. Não estou falando, longe de mim achar que tais medidas foram erradas ou não, mas, sei lá, a gente teve muito pouco tempo para se adaptar, muito pouco tempo para adequar esse conteúdo novo, sei lá, de um formato presencial para um formato de internet. Eu acabei de encerrar 2 turmas minhas, que eu começava a dar aula às 7 horas da noite pela web e terminava às 10h40. Então, imagina o trabalho e o esforço para se montar uma aula dessa, para aprender os alunos pela internet por mais de 3 horas. Então, quer dizer, se fosse presencial, não que seria mais fácil ou seria tranquilo, não, mas seria uma outra dinâmica que muitos de nós, professores, já estávamos acostumados anteriormente. Agora eu vou trazer para vocês alguns recortes e vou comentar com vocês algumas coisas que foram soltadas na mídia, até agora esse próximo slide fala sobre o MEC, na verdade, que em 2/6 o MEC autorizou que atividades remotas passassem a valer como carga horária, porque até aquele dia isso ainda estava meio que aberto. Os alunos, professores estavam dando aula, alunos estavam aprendendo a seu modo, do seu jeito, e não tinha uma certeza que se aquelas horas seriam contadas como a carga horária do curso. E, no mesmo mês, mais alguns dias depois, o ex-ministro da Educação, na famosa portaria 544, publicada no Diário Oficial da União, publicou sobre que as universidades federais não ministrassem aula, de hipótese alguma, de forma presencial até o fim do ano. Então, isso teve um impacto gigantesco, não só nas universidades públicas e federais, mas também nas IEs privadas, porque muitas das mesmas não sabem para onde ir. E, pelo que eu percebi, muitas estão seguindo essa portaria 544. Agora eu trago para vocês uma matéria que acabou saindo na newsletter do jornal É o País, falando sobre o que essa rotina de aulas remotas está causando nos docentes. Por quê? Porque virou um negócio absurdo, né? Então, muitos estão sofrendo de ansiedade, de uma sobrecarga surreal de trabalho, sei lá, tá um negócio assim avassalador, um desgaste físico, mental, e também por trás disso um abalo psicológico muito grande. E eu vi relatos que, em alguns momentos, pais de alunos e até alunos ligando para os professores terem a solução do problema. E muitos casos, sei lá, e com certeza isso está aquém das nossas forças.
Porque se fosse para nós, professores, arrumássemos um problema ou para o vírus, ou até para essa crise que está acontecendo na nossa educação, nós teríamos resolvido isso já bem antes do que aonde nós chegamos. E, por consequência, está havendo uma grande incidência de síndrome de burnout provocada pela estafa e pelo enorme esgotamento dos mesmos. Por quê? Porque também nós, professores, além de sermos docentes, nós também temos a nossa vida pessoal, nós ou somos pais, ou somos maridos, filhos, esposas, a gente também tem outras coisas para lidar. Então, isso tá gerando um caos muito grande. Eu ouvi de alguns colegas meus que estão já pensando em quando tudo isso acabar, talvez de ir para uma outra área, ou de não atuar mais na docência universitária. Então, isso me preocupa muito, porque são bons professores e pessoas que fazem isso há muito tempo e possuem também uma experiência enorme e gigantesca. Recentemente, já no começo do mês, o MEC acabou soltando algumas diretrizes. Eu não gosto, não estou aqui para falar de política, porque a ideia nem é essa, mas a educação está ligada ao Ministério Público, está ligada ao Ministério do Executivo, desculpe-me, e nessas diretrizes ela fala o básico lá. Ela fala sobre o uso de máscara, medição de temperatura, distanciamento entre as pessoas, possibilidade de trabalho remoto, tal. Não fala muita coisa, mas o que mais as pessoas estavam ansiosas sobre esse comunicado do MEC do começo do mês era de um possível prazo para a volta. Porque isso também está assustando muita gente, porque a gente não sabe como vai voltar. Como é que vai ser a aula presencial sem aproximação? Então, isso são provocações que eu deixo para vocês, alunos, pais de alunos, professores. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? Sei lá, medição de temperatura, será que a gente consegue implementar isso em todas as instituições de ensino? Não sei. Acho isso complicado. Então, aí você traz você traz metade de uma turma para estudar na segunda, aí na terça você traz a outra metade. Como é que é a higienização da escola inteira? Como é que funciona isso? Eu tentei falar com alguns amigos que estão mais ligados à área de biologia, infectologia, para ver se eles tinham alguma coisa para mim trazer para hoje, para o nosso papo de hoje, mas eu acabei não consegui ter retorno a tempo deles sobre esse tema, dessa higienização do espaço. Como é que vai ser isso? E o MEC, na sequência, nessa mesma semana, ele acabou divulgando um balanço das 69 universidades federais, 54, a gente está falando mais de 78%, estavam com atividades suspensas, 5 com atividades parciais e 10, somente 10, com atividades remotas. A gente está falando de menos de 2%. Então, quer dizer, a gente está indo para o quarto, quinto mês, sem uma aula presencial, e tem muita gente sendo impactada. Eu ouvi de colegas meus que estão em primeiro ano dos seus respectivos cursos, que eles falaram, Lucas, tem professor que está conseguindo dar aula, tem professor que não está conseguindo dar aula. E aí eu perguntei, como é que funciona isso? Ele falou, então, o coordenador do curso falou que isso vai ser ministrado num segundo momento, vai ser dado isso no segundo ou no terceiro ano. Então, olha quanta coisa. E também tem a questão dos alunos, porque tem muitos alunos que não tem como acessar o conteúdo pela internet. Então, se você está feliz porque a sua internet a cabo de casa tem lá 800 gigas, putz, você é um afortunado. Você faz parte de 0,5% da população mundial. Porque tem muita gente que tem a conexão do celular e olha lá. E não dá para fazer muita coisa. E uma aula pela internet consome muita banda. Consome muita coisa. Você vai mostrar vídeo, você vai mostrar gráfico. Tem professor que já está trabalhando com atividades em classe junto aos seus alunos.
Então, o aluno está sendo extremamente impactado em relação a isso. E como é que vai ser isso agora, no segundo semestre, depois de agosto? Eu não sei. Isso está um grande ponto de interrogação, e do lado do ponto de interrogação em cima de nossas cabeças, fica uma nuvenzinha muito cinza, porque a gente não sabe o que pode acontecer e o que vai acontecer. Essa também é uma notícia também super, super recente que eu trouxe, falando das universidades privadas no Brasil. Foi uma matéria publicada esses dias no jornal Estado de São Paulo, onde foi feito um levantamento que nós temos lá 260, foram apontados que 265 mil alunos abandonaram a graduação. Falo de escolas privadas, é um aumento gigantesco, de quase 35% referente ao ano passado. Muitos saíram por causa da crise, por dificuldade em pagar, outros porque também não se sentiram bem em relação a pagar o mesmo valor na aula presencial e da aula virtual. E nessa mesma matéria diz que o índice que será medido no mês de junho, a previsão de pior é enorme, é gigantesca. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa ainda. Então, não é só o professor que não vai ter a aula, que provavelmente possa ser demitido, o aluno que não está conseguindo estudar. A gente vai ter instituição de ensino indo à falência. Em alguns momentos, os grandes grupos comprarão faculdades menores. O administrativo que trabalha nessas escolas estão com o seu emprego a perigo. Então, infelizmente, para esse assunto, as notícias não são animadoras, e também o futuro é bem nebuloso. Agora em 5 segundos eu vou tomar uma água, porque eu estou falando bastante coisa, e até o cenário e a forma de matar a aula mudou. Enquanto isso, por aí, isso saiu na BBC, a Universidade de Cambridge prevê, a previsão deles é que eles voltem até aula presencial somente no segundo semestre de 2021. E aqui, eu sou de São Paulo, e aqui em São Paulo eu já estou ouvindo falar em alguns protocolos e algumas coisas. Isso está me assustando um pouco. Não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que as coisas precisam voltar ao normal. A gente tem a questão econômica, a gente tem a questão do aprendizado, mas não é uma decisão fácil a ser tomada. E eu também trago um outro artigo que saiu recentemente do New York Times, onde está uma insatisfação enorme. Então, sei lá, não é só o aluno daqui que está reclamando da aula remota. Existem diversos alunos que estudam em outras instituições que estão reclamando, que estão comentando da dificuldade de acompanhar o conteúdo, porque realmente trazer uma aula de um laboratório ou uma aula extremamente prática para um ambiente de web não é fácil, não é simples. Cabe aos professores fazer uma curadoria de um conteúdo muito grande para você manter os alunos atentos àquela aula que você montou. A todo momento você tem que provocar o aluno, chamar o aluno para participar da aula. Claro que no presencial isso já era mais fácil, porque a gente estava perto deles. Mas nesse artigo, escrito por uma moça que trabalha no jornal e também mãe de 2 alunos, que a reclamação é geral e o impacto também é muito grande. Eu trago nesse slide para vocês sobre um post que eu achei um tempinho atrás no LinkedIn, que ele fala sobre tendências. Saindo um pouco da educação, esse rapaz chamado André, que eu não o conheço pessoalmente, ele diz que será criado, muito em breve, uma área chamada Safety Experience,
onde empresas, startups e soluções serão criadas para a nossa segurança e para a nossa saúde. Quando eu li isso, eu acabei recortando e falei, nossa, putz, que cara louco. Tinha até alguns comentários bem interessantes, mas recentemente eu acabei vendo numa revista semanal bem famosa que sai toda semana, que parece que já tem algumas startups pensando em soluções para a famosa maçaneta do banheiro nos escritórios, porque é o local onde a gente mais compartilha contato com outras pessoas. Mas isso daí é só uma curiosidade, não precisam ficar tão tensos assim. John Dewey fala sobre a nova educação. Esse texto não é um texto tão recente assim, e ele fala que ele traz que um sistema de aprendizado ele tem que ser baseado na necessidade de conexão entre a educação e a experiência. Então, agora, a gente está sendo provocado ao máximo a criar essa nova conexão. Quer dizer, em muitos momentos, a educação puxou a inovação, agora a educação está sendo puxada pela inovação. E o aprendizado é e será digital. Essa segunda parte é uma opinião minha, não é nenhuma verdade, isso eu não tenho como cravar isso na pedra, mas creio que o futuro do ensino será um híbrido de presencial e virtual. Claro, não estou falando que isso será fácil, não estou falando que isso será tranquilo, nem abrangente a todos, mas eu acredito nisso. Agora, eu sempre, em toda palestra minha, eu gosto de trazer algumas dicas para quem me assistiu continuar pensando e refletindo sobre aquilo. Eu sempre trago lá slides sobre conteúdo e personas. Nesse primeiro slide, eu trago o perfil do Silvio Meira, que ele é um pensador aí, trabalha com tecnologia, o perfil dele no Twitter, mais a indicação de 2 podcasts sobre educação. E eu termino meu conteúdo e personas com mais uma indicação de um podcast e também indico o perfil para vocês seguirem da professora Mônica De Bolle, que ela dá aula de economia e também escreve muitas coisas interessantes no Twitter. Fiquem à vontade para seguirem e se concordarem ou não com a opinião dela, fiquem à vontade para discordar também, porque ela adora gente que não concorda com ela. Eu deixo aqui os meus contatos para vocês, meu LinkedIn, o meu e-mail, o meu GitHub, e eu também deixo para todos, caso vocês queiram ter acesso ao PDF, o link e o próprio QR Code. E agora eu quero abrir para vocês, para algumas considerações, para algumas perguntas, sei lá, vamos refletir, vamos provocar. E como eu falei, eu não estou trazendo uma verdade e nem uma solução para o problema. Eu quis só levantar a bola, por quê? Porque a educação está passando por uma reevolução neste momento. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Eu vi um comentário agora do Anderson Borges, estou olhando aqui para minha segunda tela no YouTube. Anderson, concordo com você. Concordo com você. Monique Evelyn comentou sobre se existem soluções para a questão de melhoria do acesso. Eu já estou vendo algum movimento de algumas startups sobre esse assunto, gerando novas ferramentas que até consumam uma banda menor da internet para o aluno ter acesso a aula. Mas isso ainda é algo experimental. Mas eu acho que até pela urgência,
eu acho que isso muito em breve já vai estar no mercado disponibilizado ou para grupos de escola pequenos ou até grandes grupos. Porque eu acho que, mais do que nunca, as instituições de ensino estão, estão desesperadas e à procura de novas soluções para isso. Para quê? Para, de alguma forma, melhorar a experiência do professor e também do aluno. Ó, a Vitória Gomes está perguntando se a gente fosse datar, se, na minha opinião, quanto queria e quanto que aconteceria. Vitória, seu comentário ficou um pouquinho jogado no tempo. Eu acho que você esteja supondo uma possível volta para a gente ter aulas presenciais. Ó, ao meu ver, no ambiente universitário, nada antes de 2021. Nada antes de 2021. A não ser que, sei lá, uma universidade crie um projeto piloto e traga uma semana 10 alunos, na outra semana outros 10 alunos, ou só se encontre para apresentação de trabalho, ou para fazer vamos apresentar um seminário que você teve aula pela internet, conseguiu desenvolver com seus amigos também por uma plataforma web. Eu acho que antes de 2021 nada muda, mas pode acontecer muita coisa, não sei. Não sei como isso funciona. E eu não sei como é que funcionaria, sei lá, numa classe de 40 alunos, se dá para separar 20 num dia, 20 no outro, ou se as universidades e faculdades teriam espaço físico e professores para dar a mesma aula para 20 alunos numa classe e a mesma aula para os outros 20 em outra classe. Eu não sei como é que isso funciona. Monique, sua pergunta é super relevante. Como é que a gente pode melhorar a experiência do aluno? Eu acho que a gente pode, de alguma forma, nós, por sermos professores, nós já temos empatia. Eu acho que a gente tem que atuar muito em fazer uma curadoria sobre conteúdo relacionado àquela disciplina. Então, recentemente eu dei uma aula sobre arquitetura de dados, e eu fui trazer coisa para eles, para a gente falar sobre hard e soft skills. Quer dizer, não é nada de tecnologia, mas é uma coisa que todo mundo está falando. E isso acabou até gerando um certo debate na classe. Eu consegui fazer todo mundo opinar e conversar sobre aquilo. Então, a gente tem que criar formas, sei lá, eu vou procurar um vídeo no LinkedIn, um vídeo no YouTube, um artigo no LinkedIn, eu vou arrumar um PDF de alguém relacionado ao tema, ou de parte da bibliografia recomendada para a disciplina, e vou trabalhar com eles dentro de sala de aula. Eu gosto de sempre deixar atividades para que eles façam não na aula. Porque eu gosto de, na aula, ter essa interatividade, conversar, provocar, perguntar, responder. Vitória, perdão, eu quis me referir a esse futuro da educação, presencial e virtual. Vitória, eu acho que isso vai ser muito em breve, onde nós teremos esse híbrido de virtual e presencial. Eu acho que isso vai acontecer muito em breve. Então, a gente está sendo empurrado e provocado pela pandemia e pelo momento atual. Isso eu acho que vai ser muito em breve. Não só em faculdades, mas como é que o nosso tema é esse, mas também em ensino médio, no ensino básico. Então, isso vai mudar muito. E a gente tem que, ao mesmo tempo, como docente, se preparar para isso e também cobrar da instituição de ensino. Eu preciso que você me dê ferramentas, eu preciso que você me dê cursos, técnicas para me aprender, para me reaprender a dar aula. Porque agora é o reaprendizado. Agora tem um comentário aqui do Alan. Concordo com você, Alan. Concordo com você. Quer dizer, na verdade, ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém estava preparado para isso. E as instituições de ensino têm que estar, têm que oferecer, têm que fazer algo para melhorar, para diminuir esse caos todo
toda essa bagunça, porque imagino pais que tenham alunos pequenos ou pais que tenham alunos no ambiente universitário, como é que está sendo isso? Como é que deve estar sendo esse caos todo? Anderson, concordo com você, concordo com você. As escolas terão que reaprender e também a forma de ensinar e também a forma de administrar, porque vai mudar muita coisa. Deixa eu ver o Erlon, que o Erlon comentou. Sim, escolas privadas estão preocupadas com as suas mensalidades. Estão preocupadas com a sua mensalidade. Concordo com você. Isso sim, mas elas estando preocupadas ou não, elas precisam oferecer uma solução, precisam criar uma opção para ser ofertada para os alunos. Gente, a gente só vai ter aula pela internet, ou não, a gente vai voltar. Por quê? Porque, pelo que eu soube, tanto o secretário de Educação, como muitos empresários estão, como é que chama? Provocando, estão querendo voltar ao normal. E eu acho que não é o momento para isso. Eu acho que não é o momento para isso. Mas, como é que tudo isso vai ser feito? Isso ainda tem que ser discutido. Será que talvez não fosse o momento das instituições de ensino chamarem os pais ou formarem uma comissão com os pais para achar como é que seria esse retorno, como é que seria essa volta? Vitória Gomes, que tem o objetivo de ser professora. Legal, Vitória, legal. Seu caminho vai ser árduo, mas você será recompensada, de alguma forma. Às vezes, não financeiramente como a gente gostaria. Sim, isso é muito, muito jogado e, sei lá, extremamente inacessível aos demais. Deixo meus contatos a todos vocês. Entrem em contato comigo, vamos continuar conversando, porque o tempo está acabando e a próxima palestrante já está esperando. Gente, muito obrigado. Campus Party, obrigado por tudo. Aos staffs,